nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram o sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura no qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega e encontra a casa varrida e arrumada, então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta sexta-feira, dia 10 de outubro, estamos aqui na continuidade do Evangelho de São Lucas, hoje capítulo 11, versículos de 15 a 26. Primeira coisa que Jesus, nesse Evangelho, ele quer nos ensinar é o grande problema da divisão. Sim, ele diz aqui, conhecendo os pensamentos, porque Jesus estava sendo acusado de estar expulsando os demônios por causa de Beelzebu, por Beelzebu, e aqui está o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado de impenitência, aquele pecado de que a pessoa, ela mesmo vendo, ela é incapaz de mudar a sua posição, né? Ela não se dobra hora algum e ela continua obstinada em negar o Senhor. Aí está o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo, aquele que Jesus diz que não pode ser perdoado, é a impenitência final. Por que Deus não pode perdoar esse pecado? Deus não perdoa todos os pecados? A resposta, sim. Mas Deus só perdoa o pecado que a gente quer que Ele perdoe. Então a impenitência final é um fechamento decisivo para Deus e as coisas de Deus. E claro, como Deus respeita a nossa liberdade, Ele não pode fazer nada aí nesse caso. Nada. Nada, porque nós estamos escolhendo livremente o outro lado. É uma opção nossa. Nossa. E grave. Grave. E irmãos, existem pessoas que morrem tendo a oportunidade de se arrepender e dizem: não me arrependo de nada que fiz, não quero saber de Deus, não quero saber de fé, não quero saber de nada disso, e morrem assim. Pecado contra o Espírito Santo. E aí, Jesus não pode fazer nada. Mas o Senhor diz que o mal da divisão, Ele diz: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Por isso que a palavra diabo significa diabolos, que é divisor. Aonde há divisão, aí o reino de Deus ele não está. Não está. Por isso que nós, católicos, nós combatemos os pecados contra a religião. Existem pecados contra a fé, A gente poderia dizer assim: quais são os pecados mais graves contra a fé? Ora, o cisma,
a heresia e a apostasia. O catecismo vai dizer isso. O que é o cisma? O cisma é a divisão. É a divisão, né? E nós tivemos, por exemplo, no ano de 1054, o cisma do Oriente com o Ocidente, a igreja que se dividiu, né? E São João Paulo II dizia que tinha um sonho que a igreja respirasse com os dois pulmões. De novo, o pulmão do Oriente e do Ocidente. E todo um cisma por causa de poder, de ver quem é que manda mais. Depois, nós tivemos a Reforma Protestante, um outro cisma, carregado de heresia, com seu Martinho Lutero. Hoje nós temos mais de 5.000 denominações cristãs, que se dizem cristãs. Aí eu pergunto, Deus queria isso? Evidente que não. Deus permitiu isso, mas Deus não queria isso. Deus não queria a divisão de 1054, Deus não queria, antes um pouco de 1054, Deus não queria a divisão com os anglicanos, né? Aqueles que se tornaram anglicanos. Deus não queria a divisão de 1054, Deus não queria a divisão com Martinho Lutero, nem com Calvino, nem com Zwinglio. Não, Deus não queria essa divisão, né? Porque todo reino dividido, ele não pode subsistir. Todo reino dividido. Então, aonde há divisão? Então, voltando lá, né? O cisma, depois a heresia. O que é a heresia? A palavra grega significa heresis, que significa escolha. Eu escolho naquilo que eu quero crer. Atenção, irmãos. Nós católicos, nós não escolhemos aquilo que nós queremos crer que a igreja nos coloca como verdade de fé. Não. Nós católicos cremos em tudo que crê e ensina a Santa Mãe Igreja. Simples assim. De maneiras que eu sou convocado pela Igreja a crer em todo dogma que ela me propõe, aos 12 artigos do Credo Católico, né? E a todo documento pontifício que reafirma, né, e que coloca uma verdade de fé para cada um de nós. Então, nisso, nós precisamos ser unidos. Santo Agostinho tem um axioma maravilhoso, né? Nas coisas essenciais, a unidade, né? Nas coisas acidentais, aquilo que não é dogmático, a liberdade, né? E em tudo, a caridade. Então, nas coisas que é essenciais, naquilo que é o depósito fidei, naquilo que é aquilo que Jesus deixou para a sua igreja enquanto fé católica, a unidade. E se essa unidade é rompida pelo cisma ou pela heresia, ou até mesmo pela apostasia, que é a negação da fé mesmo, negar todas as verdades de fé, a heresia você nega uma ou outra verdade de fé, a apostasia você simplesmente deixa de crer. Aí é o grau mais acentuado do pecado contra a fé, daqueles pecados contra a fé, né? Então nós, nas coisas essenciais, nós somos chamados à unidade. Unidade. De maneira que não dá para me crer em 3 dogmas de Nossa Senhora e deixar um de fora, não dá para crer em 11 artigos do credo e deixar um de fora, não são 12 artigos, então eu creio nos 12 artigos. São 4 dogmas de Nossa Senhora, eu creio nos 4 dogmas. Os dogmas referentes a Deus, eu preciso crer em todos que a igreja me ensina. Os dogmas referentes a Jesus Cristo, eu preciso crer em todos os dogmas. Os dogmas ao Espírito Santo, à Santíssima Trindade, à comunhão dos santos, enfim, né? A tudo aquilo que o credo nos propõe como conteúdo da nossa fé. Que veja, irmãos, não é fruto de... né, não é que o Papa acordou lá, inspirado aquele dia, e gente, a gente precisa crer nisso aqui. Não, isso é fruto de 2000 anos de história. Conheça a história da igreja. Concílio de Nicéia, 325, para reafirmar a fé católica contra Ário, um bispo que dizia que Jesus não era Deus. Depois, Concílio de Constantinopla I, 381, para dar continuidade ao Concílio de Nicéia e colocar lá que Jesus ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai.
Depois concílio de Éfeso 431 para dizer que Maria é a Theotokos, mas por causa de um problema cristológico, por não saberem quem é Jesus. Concílio de Calcedônia e por aí vai, até chegar ao Concílio Vaticano II. Isso é a história da igreja, né? Então é o amadurecimento progressivo da fé, aquilo que nós chamamos de economia da salvação, que vem ao longo do tempo, né? Aquela fé católica que foi deixada pelos apóstolos, que receberam diretamente de Jesus. Diretamente de Jesus. Então não pode haver divisão. Jesus está dizendo aqui, um reino dividido, ele cai. Cai. Ele cai. E como uma pessoa tóxica, daninha, ela pode causar divisão aonde ela vai. Tem gente que é assim, né? Deus nos livre. Deus nos livre de gente assim, né? Daninha, tóxica, que chega para poder dividir. Está ali a serviço do inimigo, muitas das vezes até sem saber, mas está ali fazendo a vontade do inimigo quando nós estamos sendo pedra de tropeço para os irmãos e quando nós estamos dividindo a igreja de Cristo. Longe de nós isso, porque Jesus é muito claro no Evangelho. Quem não está comigo, e aqui a gente chega no ponto central, quem não está comigo está contra mim. Jesus diz isso muito clarinho. Quem não está comigo está contra mim. Então veja, Jesus aqui diz para mim e para você, não existe um em cima do muro com a fé. Não tem isso. Ou nós estamos com o Senhor e cremos em tudo que crê e ensina a Santa Mãe Igreja, ou nós vamos ser um cismático, um herético ou um apóstata. Simples assim. Pensemos nisso. Esse evangelho de hoje, né, ele nos convida a isso. Eu creio com fé católica total. Eu creio em tudo que crê e ensina a igreja. Vamos pensar nisso e leve essa reflexão para o seu dia de hoje, né? Eu não sei que horas você vai estar escutando esse vídeo, mas traga essa reflexão para você. Eu creio em tudo que crê e ensina a Santa Mãe Igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.